Tá ok? Tá achando baixo aqui, Tiago? Mas é só aqui, né? Lá na frente tá bom. Boa noite, a graça e paz. Hoje a gente está comemorando, né, o Dia da Sociedade Metodista de Mulheres. São 137 anos. Né? Depois eu vou marcar uma reunião, inclusive, com as mulheres que têm interesse de participar da sociedade. Existe uma sociedade aqui no Dirceu, mas as mulheres não são ativas. Inclusive, eu, que sou a presidente da sociedade aqui do Dirceu, estou em falta, né, por conta da vida corrida, por conta de uma programação aí que a gente não conseguiu estabelecer ainda. Mas, a partir desse mês de agosto, eu quero fazer uma programação de mulheres. Todo mês a gente vai fazer o culto de mulheres, tá? Ou na data mesmo, no domingo, ou a gente pode marcar um sábado, um chá de mulheres, alguma coisa. Para a gente, qual é o principal objetivo, Lucélia, da sociedade? Ganhar vidas para Jesus. Não tem outro objetivo maior do que esse. Depois vem a interação, depois vem o relacionamento, né, das irmãs, né, o compartilhar de problemas, de situações, de alegrias, né, de momentos bons ou ruins. Mas o nosso principal objetivo, o nosso foco é ganhar vidas para Jesus. Esse é o foco que a mulherada tem que estar realmente aí atenta. Para todo lugar que a gente chegar, a gente conseguir pregar o Evangelho para as mulheres, pregar o Evangelho a toda criatura. Esse é o nosso principal objetivo, tá? É o nosso foco. Hoje nós vamos falar sobre uma parábola muito conhecida, né? Que é a parábola do filho pródigo. Eu nunca preguei sobre esse tema, é um tema que eu gosto muito, né? É uma parábola que fala muito ao nosso coração, é uma das parábolas mais lindas que a Bíblia nos apresenta. É a parábola do filho pródigo. Vamos abrir as nossas Bíblias. Eu não estou com o papelzinho dos visitantes. Tem visitante hoje? Quem está visitando a igreja hoje pela primeira vez? Tem alguém? Todo mundo já é de casa que está aí atrás, né, Raquel? No próximo domingo, a gente vai arrumar essas cadeiras mais para frente. Porque aqui eu fico tão distante. Mas é o distanciamento até exagerado aqui. Mas é por prevenção mesmo, por segurança, né? Então, vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Lucas 15, do 11 ao 32, tá? Nós vamos ler. Lucas 15, 11 ao 32. Hoje eu estava brincando lá em casa, na casa da mamãe, né, que os domingos que eu venho pregar, eu tenho um certo cuidado de vestir sempre alguma, pelo menos a blusa é diferente, porque às vezes a pessoa vê uma pregação online e eu gosto de mandar para os meus contatos, aí vê eu com a mesma blusa, com a mesma roupa. Ah, não, vou assistir isso aqui não, que eu já vi. A gente tem que ter uma preocupação nova agora, né, com esse negócio do online. Aí eu perguntei no grupo para os meninos se a gente ia transmitir. Aí o Tiago respondeu, eu não entendi muito bem. Ele disse assim, vamos só gravar a pregação. Eu, tá. Mas não tem mais blusa nova, vai ter que ser uma repetida. Você que está assistindo, hoje é dia 25 de julho, viu? Não é do ano passado, não, essa roupa. Mas é nova, é porque ela é parecida com aquela outra que eu vesti. Aquela lista era vertical, essa horizontal. Lucas 15, do 11 ao 32. Eu vou ler aqui. Eu não sei se a versão é diferente, Tiago. A NVI aqui. Então, vamos lá. Jesus continuou. Um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse ao pai, pai, quero a minha parte da herança. Assim, ele repartiu sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante. E lá desperdiçou os seus bens vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região. E ele começou a passar necessidade. Por isso, foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o seu campo, a fim de cuidar dos porcos. Ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarrebeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, ele disse, quantos empregados de meu pai têm comida de sobra, e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para meu pai, e lhe direi, pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus empregados. A seguir levantou-se e foi para o seu pai.
Estando ainda longe, seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para o seu filho e o abraçou e beijou. O filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Depressa, tragam a melhor roupa para vestir nele. Coloquem um anel em seu dedo e calçados em seus pés. Tragam um novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa comemorar, pois este meu filho estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. E começaram a festejar. Enquanto isso, o filho mais velho estava no campo. Quando se aproximou da casa, ouviu a música e dança. Então chamou um dos seus servos e perguntou-lhe o que estava acontecendo. Ele respondeu: Seu irmão voltou, e seu pai matou um novilho gordo, porque o recebeu de volta são e salvo. O filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar. Então seu pai saiu e insistiu com ele, mas ele respondeu ao seu pai: Olha, todos esses anos tenho trabalhado como um escravo ao teu serviço e nunca desobedeci às tuas ordens, mas tu nunca me deste nenhum cabrito para eu festejar com os meus amigos. Mas quando volta para casa, se seu filho, que esbanjou os teus bens com as prostitutas, matas um novilho gordo para ele. Disse o pai: Meu filho, você está sempre comigo e tudo que eu tenho é seu. Mas nós tínhamos que comemorar e alegrar-nos, porque este seu irmão estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. Glória a Deus. Deus seja louvado, teu santo nome. Muito obrigada, Pai, por esta palavra, Deus, que o Senhor possa falar conosco, Pai, nesta noite, através dessa parábola, Pai, que é tão conhecida, mas que fala tanto aos nossos corações. Amém. A parábola do filho pródigo, como eu já havia falado, é uma das mais conhecidas na Bíblia. O filho pede a herança ainda em vida, o pai vivo, e naquela época pedir herança ao pai vivo era uma afronta muito grande. Até hoje porque é como se o pai estivesse morrido, como se o pai estivesse morto, porque a gente só tem direito à herança depois que os pais morrem. Então, naquela época, era realmente uma afronta, como até hoje é. Ao receber a herança, o filho ele saiu de casa e foi cuidar da sua própria vida. E aí o versículo fala, a parábola fala que ele foi viver a vida irresponsavelmente. Ele foi beber, ele foi fazer o que não podia, ele tinha muitas mulheres, ele vivia na orgia, ele conquistou alguns amigos, que ele achava que eram amigos, que na verdade não eram. Então o outro filho também recebeu a herança, mas ele permaneceu com o pai. Ele permaneceu ao lado do pai. E aqui a primeira lição que a gente pode tirar dessa parábola. Qual é a primeira lição que a gente tem que tirar daqui? O primeiro, bem no iniciozinho. A primeira é que nós não podemos abandonar nossa posição de filho. Nós não podemos abandonar nossa posição de filha. Ah, Lucélia, mas ele sabia que era filho, ele pediu até a herança dele, sim. Ele sabia que tinha uma herança que era herdeiro, mas ele abandonou sim a posição de filho ou de nós de filhas. Então, quando nós vemos essa parábola, todas as vezes que eu vi algum pregador falar dessa parábola, não sei se vocês vão concordar comigo, mas todas as pregações que eu já vi, em alguns momentos eu fui na igreja, da minha mãe um dia teve essa pregação, e eu lembro demais que o pregador falava muito no filho pródigo. Ele sempre se focou no arrependimento daquele filho. E aí, quando eu fui estudar essa semana para trazer a palavra, Deus me falou dessa parábola de uma outra forma. E eu achei fantástica, porque eu nunca vi ninguém pregando por esse lado. Eu só vejo sempre alguém pregando pelo lado do filho, e a gente sempre se colocando como filho. E realmente a gente deve se colocar. É uma pregação linda, é uma palavra linda, é uma parábola linda. Talvez até a mais, algumas pessoas acham até a mais bonita da Bíblia, porque ela resume muito o Evangelho de Cristo. E aí, quando Deus começou a falar comigo, eu comecei a entender de que para a gente viver como filho, como filha, a gente tem que viver pela graça. A gente tem que entender o que é graça, favor imerecido, porque a gente fica se colocando o tempo todo como merecedor. Juliane, traz um pouquinho d'água para mim, por favor. Como merecedor. A gente sempre está merecendo. E esse filho se coloca assim também. Ele acha que merece aquela herança. E ela vai lá e pede para o pai dele adiantar aquela herança para ele. Adianta, pai, o que eu tenho direito, porque eu quero viver a minha vida. Eu quero ser feliz. Não é assim que a gente pensa, que as pessoas pregam hoje, que as pessoas nos ensinam, que a gente escuta. É ser feliz. É sair de casa e ser feliz. O importante é ser feliz. Não importa como. Não importa se eu vou estar passando por cima de alguém, se eu vou estar magoando alguém, se eu vou estar trazendo a infelicidade para a minha família, não interessa. Cada um de nós tem que ser feliz. Isso é o que o mundo está nos mostrando. E aí, quando o filho pródigo, ele pega aquela herança, ele esqueceu que ele era filho também. Ele esqueceu que ele não precisava só daquele dinheiro, que ele tinha um pai.
E aí essa parábola sempre é pregada direcionada ao filho, sempre é pregada direcionada àquele cristão desviado, não é? Que volta para a casa do pai, não é assim? Mas Deus nos mostra nessa noite que essa parábola é para a gente. A Bíblia fala que nós éramos inimigos, que nós éramos distantes de Deus, que nós vivíamos afastados de Deus. Então, todos nós aqui somos esse filho, somos essa filha. Todos nós. Nós éramos ou nós somos, sim. Nós fomos afastados de Deus, sim. E Jesus veio para nos reaproximar de Deus. Para nos aproximar de Deus, na verdade. Porque nós nascemos do pecado. Nós já nascemos afastados de Deus. E quantas vezes nós esquecemos que nós somos filhos e filhas? Todas as vezes que a gente deixa de ler a Bíblia, de jejuar, de orar, de vir à igreja, de prestar culto ao Senhor, de louvar ao Senhor, nós estamos esquecendo que nós somos filhos. Mas na hora que nós temos uma dificuldade, um problema, nós lembramos do quê? Que eu sou a filha do rei. Eu digo muito isso. Eu sou filha do rei. Eu sou herdeira. Né? Na hora da bênção, nós estamos prontos para receber. E o filho pródigo fez isso. Ele estava pronto para a bênção, mas ele não estava pronto para a disciplina que o pai queria dar na sua casa, porque lá na casa do pai, regras, na casa do pai tem limites, na casa do pai tem moral, na casa do pai tem ética, na casa do pai tem respeito, na casa do pai tem amor, e na casa do pai tem limites. Então, quando ele saiu de casa, ele queria exatamente viver essa liberdade, que ele achava que só ia ter fora de casa. Todo mundo que acha que a gente fala de Jesus, que a gente fala da conversão para Jesus, acha que vai o quê? Abrir mão de muitas coisas, principalmente da liberdade. Acha que vai abrir mão até das próprias palavras. Eu tenho uma amiga minha que disse assim, se eu for ser crente, eu vou ter que mudar o jeito de eu falar. Não quero de jeito nenhum. Não quero. Eu gosto de viver assim, eu gosto de falar assim. É chato isso. E essa amiga é do meu lado, todo dia. Mas eu amo do mesmo jeito. E quando coloca nessa posição que a gente tem que ser filha, a gente tem que ser filha, quando a gente deixa de fazer tudo isso que eu falei, a gente se torna pessoas orgulhosas, arrogantes, cruéis, tristes muitas vezes, ou felizes, fake, né? O fake feliz, o feliz fake. Uma felicidade que não existe. Então aí o jovem, o que acontece? Ele sai de casa com todo vigor, com toda vontade de viver, e ele não imagina que aquele dinheiro um dia vai acabar. Até porque ele era jovem. Ele não sabia que toda aquela orgia, que toda aquela vida maravilhosa um dia poderia terminar, poderia acabar. E quando ele se vê que seu dinheiro acabou, seus amigos foram embora, a mulher acabou, a orgia, farra acabou, tudo acabou. E aí ele pega e vai para onde? Vai para o fundo do poço. Vai alimentar porcos. Foi o único trabalho que ele arrumou. O único trabalho naquela região que ele podia ter. E ele sentia tanta fome, né, que para acabar de completar, houve fome, como a parábola fala, naquela região. Ele começou a passar fome. E ele tinha vontade de comer aquilo que os porcos comiam. De tanta fome que ele sentia. Às vezes nós temos tudo na casa do nosso pai. Nós temos tudo com Deus, mas nós preferimos abandonar Deus. Ou não querer nem conhecer Deus. Para viver na orgia, no pecado, porque acha que ali é bom. Porque acha que ali que é o nosso lugar. Porque o mundo oferece isso, mas o mundo oferece destruição. O mundo oferece morte. Provérbios, há caminhos que parecem ser bons, mas levam à morte. Como se não bastasse, né, a situação trágica que Jesus fala nessa parábola, ele está nos mostrando simplesmente que muita gente quer viver assim, que muita gente vive assim. Na época de Israel, o povo vivia assim. Tinha tudo com Deus, mas se afastou de Deus. Então, quando as pessoas se veem numa situação de construção de vida desse jeito, o que a palavra diz para nós? Jesus disse que aqueles que ouvem suas palavras, mas não praticam, são pessoas insensatas que construíram sua casa sobre a areia. Cai a chuva e transbordou os rios, sopraram os ventos e deram contra a casa. E ela caiu. E foi grande a sua queda. Mateus 7, 26 e 27. Satanás também estava por trás de tudo isso, meu irmão e minha irmã. Quando aquele menino saiu de casa, aquele rapaz saiu de casa, Satanás estava ali. Vendo toda a alegria dele, vendo toda a euforia dele e dando corda para ele se enforcar. Dando corda para ele chegar ao fundo do poço. Só que Satanás não tirou e nem pode tirar de nós duas coisas, fé e esperança. E aquele rapaz, com todo o seu, como que eu posso dizer, seu destrambelhamento, sua irresponsabilidade,
ele ainda tinha no coração fé e esperança. E aí um dia ele cai por si. Caindo em si, ele disse: quantos empregados do meu pai têm comida de sobra? E eu aqui morrendo de fome, eu me porei a caminho e voltarei para o meu pai. E lhe direi: pai, pequei contra o céu e contra a terra. Ele caiu em si. Ele caiu em si naquele momento. Talvez a gente nunca tenha saído da casa do pai, talvez a gente nunca tenha se afastado do Senhor, mas muitas vezes a gente está aqui na igreja, mas a gente está distante de Deus. A gente está com o pensamento longe, a gente não ora mais, a gente não lê a Bíblia, a gente não tem vontade de conhecer mais a Deus, a gente não tem vontade de ajudar o irmão, a gente não tem vontade de estar na presença de Deus e se ajoelhar. Quantas vezes nós estamos em casa, chegamos cansados, não temos tempo para nos ajoelhar diante de Deus. Senhor, muito obrigada. Senhor, não tenho valorizado o teu sacrifício naquela cruz, Pai. Deixamos de buscar as coisas do alto, deixamos de buscar, deixamos de orar. Quando a oração sobe, o milagre desce. A gente escuta tanto isso. Como é que a oração sobe se a gente nem ora? E como é que o milagre vai descer se a gente não tem como? E a gente fica padecendo e fica murmurando muitas vezes. E aí a gente fala do arrependimento. Quando a gente se arrepende de coração, a gente se arrepende, gente, não é só porque a gente abandonou a casa de Deus, abandonou Deus, não. A gente se arrepende das pequenas coisas do nosso dia a dia. A gente se arrepende do dia a dia, da rotina. Eu me arrependo, gente, eu tenho um arrependimento na minha vida, mas assim, Deus me tratou em relação a isso, mas eu era encasquetada com o tempo, eu já falei isso aqui em algumas pregações. Eu achava que eu tinha, meu Deus, eu fui me converter de verdade, eu tinha quase 40 anos de idade, eu tinha que ter me convertido aos 20 anos, eu tinha deixado de fazer tanta coisa errada, né? Eu tinha deixado de quebrar a cara, eu tinha deixado de falar algumas coisas, de ferir pessoas, enfim. Mas Deus trabalhou isso em mim, mas isso é um arrependimento, e esse arrependimento tem que ter no nosso coração. De quando a gente erra todos os dias, se arrependa, sem arrependimento Deus não faz a obra. Deus nunca vai conseguir quebrantar, Deus nunca vai conseguir fazer um vaso novo, um vaso orgulhoso, moldar, remodelar, reconstruir, nunca. Ele nunca, mas Deus transforma. Mas para transformar nós temos que ser quebrantados, temos que ter um coração quebrantado, para que Deus possa trabalhar em nós. Se eu sou arrogante, se eu sou orgulhosa, Deus não vai me transformar. Deus não vai ser uma pessoa desobediente. Eu vou contar agora, eu lembrei nesse minuto. Eu estou correndo, tá, gente? Porque o meu tempo é curto. A gente vai ter lanche também, vai ter bolo, vai ter salgadinho. Então a gente precisa acabar o culto um pouquinho antes. Só que essa parábola, Deus falou tanto comigo, que foram 8 páginas, e não vou falar as 8 páginas, vou pular. E aí, quando a gente vê, eu vou citar uma coisa simples de obediência. Eu olhei para as meninas ali, que agora estão assistindo aqui a pregação, isso é muito bom, as adolescentes. Um garoto, né, era mentira, roqueiro, filho de um pastor. E filho de pastor, meu Deus, a igreja quase não falava mal. Roqueiro, cabeludo, enfim, um monte de coisa que fora do padrão, né? Então, assim, um dia ele pediu: pai, já tinha 20 anos de idade, pai, já tirei carteira de habilitação, não dirijo, não tenho carro. Pai, me dá teu carro, me empresta teu carro. Eu preciso sair com meus amigos, conhecer umas meninas e tal, bebê. Ele disse assim: tudo bem, eu lhe empresto o carro. Mas você tem que fazer 3 coisas. Você tem que tirar notas boas na faculdade, você tem que ler a Bíblia todos os dias e você tem que cortar o cabelo. Ele disse: tudo bem, beleza, topou. Foi lá, fez tudo isso. Quando foi um dia, o pai chegou: e aí, beleza, as notas melhoraram, parabéns. Você está lendo a Bíblia todos os dias, beleza, mas o cabelo você não cortou. Ele disse: pai, eu fui ler a Bíblia como o Senhor mandou. Lá na Bíblia está dizendo o cabelo do Sansão. O Sansão tinha cabelo grande, era forte. Jesus tudo indica que ele também tinha um cabelo grande. A gente lê, a gente vê os estudos, e eu fui buscar e eu vi que Jesus tinha um cabelo grande. Outros homens, papai, também tinham um cabelo grande. Ele disse: era mesmo. Mas todo mundo andava a pé. Nenhum deles andava de carro. Corte o seu cabelo. E a gente diz assim: meu Deus, pode ser engraçada essa parábola, essa história. Mas isso é muito simples. Isso está falando de quê, gente? Do princípio básico, da reforma, da transformação. Eu preciso ser transformada para eu receber bênçãos. Eu preciso ser transformada para conhecer Jesus. Tinha uns cabelos grandes, mas todo mundo andava a pé. Corte o seu cabelo, quer carro? Corte o cabelo. Então, assim, nós precisamos ser transformados todos os dias. Não é só a gente: Lucélia, mas às vezes eu me sinto perdido, eu sinto que Deus não fala comigo, eu sinto que às vezes eu vou orar, mas eu não consigo escutar a voz de Deus. Meu irmão, minha irmã, isso acontece comigo do mesmo jeito, com todo mundo. Com pastor, com pastora, com homens de Deus, com homens que não são de Deus. Mas a Bíblia, a nossa vida, aliás, ela é como um sinal, como que eu posso dizer? Ela pode ser como um percurso. Um percurso de um lugar. Eu vou daqui para a casa da Gardena, para a casa da Panelada. Olha, propaganda. Vou lá para a casa da Panelada. E aí eu vou ter que seguir um percurso.
Eu vou ter que seguir um sinal, eu vou ter que parar, eu vou ter que obedecer aqueles sinais para eu chegar naquele lugar. Do mesmo jeito é assim a gente com Deus. As coisas não acontecem da noite para o dia, eu não posso querer tudo seja resolvido. O Senhor não vai me mostrar o percurso por inteiro. Não vai. Ele vai me mostrando o caminho, Ele vai mostrando o passo a passo, o dia a dia. O pastor de ovelhas, ele não vai dizer assim, bora um bocado de ovelhinha, bora, sem ovelhinha. Vem cá, tudinho, bora. Vamos caminhar agora 1000 metros, 1000 quilômetros, por exemplo, 500 quilômetros. Né? 400 quilômetros daqui para Luiz Correia. Vamos caminhar. Quando chegar lá, nós vamos descansar, nós vamos repousar. Alguma vai acompanhar esse pastor? Alguma ovelha vai acompanhar, sabendo que vai caminhar 400 quilômetros para descansar? Vai não. Do mesmo jeito sou eu e você. Se Deus dissesse e mostrasse tudo que nós vimos passar, dos altos e baixos, dos picos, dos vales, das depressões, da terra que não é plana, não é planície, a gente ia acompanhar Jesus? Ia não, meu irmão. A gente não ia porque a gente achando que é tudo bom e do melhor. A gente não vai. Ainda desconfia. Vou não, esse negócio. Menino, quando a reza é grande, eu só desconfio. Vou nada. Esse negócio aí. Vou não, minha amiga. Minha filha, ela é maravilhosa. O encontro com Jesus, o encontro com Deus, o resgate. Vou nada mesmo. Esse negócio da gente chegar lá. Não sei nem como é isso aí. Eu mesmo resisti para eu ir. Eu era crente. O Laiana me conta logo bem como é esse negócio, que eu não gosto de surpresa. Mulher, corra de Deus, corra boa. E eu desconfiado. Pai, corra boa. Se Jesus dissesse, eu vai caminhar 500 quilômetros, não embora, eu ia não. Com Jesus tem que ser assim, ei. Jesus vai comigo, vai me guiando, vai caminhando. O pastor, ele não vai te mostrar tudo que precisa, mas ele vai te direcionar. O pastor, ele mostra o caminho. Ele vai sinalizando. Vai aqui, opa Jesus, vou. Lucélia, vai para a direita, opa, vou sim. Vai para a esquerda, opa, estou dentro. Sobe, vou subir. Desce, vou descer. É assim que tem que ser a vida com Jesus. É obedecendo a voz dele que nós vamos chegar lá na promessa. É ouvindo a voz dele que nós vamos chegar às águas tranquilas, à terra prometida. Se ele disser assim, você vai caminhar agora, de costa, de ré, até lá no teu trabalho. Mas se ele for conversando comigo, voltando comigo, me orientando, me conduzindo, eu vou. A vida do cristão é assim, é de glória em glória, é de fé em fé. É de sinal em sinal. Precisamos cair em si, sim. Claro que nós temos que precisar cair em si. Temos a visão de que somos o quê? Longe do Pai. Nada. Nós não temos futuro, nós não temos garantia de vitória, nós não temos esperança, nós não temos fé, nós não temos perspectiva nenhuma sem Jesus. E as que a gente tem, que a gente acha que tem, ainda são erradas. A gente acha que sabe de alguma coisa, já falei isso aqui, a gente sempre acha que tem o controle das coisas, mas isso é uma ilusão de que nós temos o controle, porque na verdade nós não temos controle de nada. Só Jesus tem o controle de todas as coisas. Só Deus tem o controle. A gente tem a ilusão que controla. Mas numa coisinha de nada a gente vê que não tem controle de nada, fugiu tudo. Tudo que eu programei para hoje deu errado. Tudo que eu programei para amanhã pode dar errado, pode dar certo. Vai depender da minha direção, do meu direcionamento. Então diga, Pai, pequei contra Ti. Pai, eu estou errado, eu estou errada. Pai, eu pequei contra Ti, contra os céus, não sou digno de ser chamado Teu Filho. Todos os dias faça isso. Essa é a queda certa, meu irmão e minha irmã. Quando você diz assim, eu estou errado, eu pequei contra Ti, eu não mereço o Teu amor, Senhor. Essa é a queda correta. Essa é a queda que nós como cristãos temos, porque vai nos levar à misericórdia, vai nos levar ao perdão de Deus. Essa é a queda que todo cristão deve ter, cair em si, dizer assim, Senhor, eu estou errado, eu não sou nada mesmo não, Senhor. Eu pensei que sabia, mas não sei de nada, Pai. Senhor, me mostre o caminho. Então se posicione diante do pecado. Se posicione diante de um pecado. Se você tem um pecado, se posicione diante dele. Não se esconda dele não. Eu tenho esse pecado sim. Mas eu vou ser transformado, eu vou ser mudado. Porque eu quero, Senhor, que o Senhor venha sobre mim. Eu quero te pedir perdão, Pai. Tenha coragem para reconstruir a sua história. O filho pródigo nos dá outra lição fantástica. Quando ele cai em si, ele não titubeia. Ele não pensa, ele não repensa, ele não diz assim, oh meu Deus, eu vou voltar, ai, meu pai, vai acabar comigo. Não, ele diz assim, eu vou voltar, vou pedir perdão para o meu pai. E ele volta. E agora eu te pergunto, se você quiser responder, responde, se não quiser pode ficar calado. Eu pergunto para você, qual é o ponto decisivo? Isso aqui foi o que Deus falou comigo, que eu falei para vocês que foi uma forma diferente. Isso já foi hoje. Qual é o ponto decisivo da parábola para você?
que é que vocês acham? Bom, eu vou falar o que eu pensava antes. O ponto crucial, principal, era o filho pródigo, porque era quando ele caía em si. E todas as pregações que eu já vi eram um encorajamento de nós sermos parecidos com ele. Cair em si, se arrepender e voltar para Jesus. Aquele filho arrependido, aquele filho desviado. Aquele cristão desviado. Mas seria esse realmente o ponto decisivo dessa pregação, dessa parábola? Eu estou perguntando se realmente o que determina o destino daquele filho foi a atitude dele? Foi isso que determinou o futuro dele? Vamos pensando comigo. Qual é o momento decisivo para a sua vida? Qual foi o momento decisivo para aquele rapaz? Foi o momento que ele se arrependeu? Foi o momento que ele caiu em si quando cuidava daqueles porcos? Esse foi o que decidiu a vida dele total? Foi o arrependimento dele? Claro que não. Isso eu vim descobrir hoje. Não foi. Ele poderia ter sido feito o melhor plano de arrependimento para conversar com o pai dele quando ele chegasse. Mas o que é que Deus diz para mim? O ponto crucial, o ponto-chave dessa história da parábola que eu descobri hoje, glória a Deus, é o abraço do pai. É o pai que o recebe de braços abertos. O ponto crucial dessa história da parábola do filho pródigo, claro que o arrependimento dele foi importante, por isso que ele voltou para o pai. Mas se ele tivesse chegado diante do pai, e o pai dissesse: epa! Yasmin, meia volta. Volte lá para onde você estava. Gastou tudo que você tinha. Não se lembrava nem de sua mãe, muito menos do seu pai. E agora você vem querer a sua casa, tudo de volta. Por quê? Porque na hora da alegria tu não lembrou. Mas na hora da dor, você quis voltar para cá. O que ia acontecer na vida desse rapaz? A vida dele ia ser mudada? Ia ser transformada? A vida dele ia ser vitoriosa? Claro que não. O que muda a história do filho pródigo é o pai dele. É Deus que muda a nossa história. O arrependimento, nosso arrependimento, ele tem que acontecer para Deus trabalhar. Mas se o Senhor não me recebe de braços abertos, a minha história não vai ser mudada. O Evangelho de Cristo se resume em Jesus. Um Jesus que convive com pecadores, que come com os pecadores. Esse é o verdadeiro Evangelho de Cristo. Não é o filho pródigo, porque o filho pródigo sou eu e você. O centro do Evangelho não sou eu. Foi isso que Deus falou comigo. Não sou eu, a parábola não está ao redor dos dois filhos pródigos. Um filho pródigo, aliás. Não está. A história se resume ao Deus que é pai, que recebe aquele filho de volta. A mudança do filho acontece no momento do abraço. Sabe quando você faz, eu vou citar um exemplo bem prático para vocês entenderem o que eu estou querendo dizer, que eu sei que vocês estão entendendo. Quando você trai uma pessoa, quando você mente, quando você denigra a imagem dela, quando você queima ela em todo lugar que você anda, quando você fala mal, quando você vai no trabalho dela, escracha com ela, quando você não quer saber dela, quando você a abandona, quando você faz tudo de ruim com ela, e no dia que você vai pedir perdão para ela, ela não fala nada e te dá um abraço. É naquela hora que você se arrepende de tudo que você fez. É naquele momento, daquele abraço com aquela pessoa, que você se arrepende. Esse menino estava num chiqueiro junto com os porcos, fedendo. Mas vocês acham que ele se sentiu fedorento, como a gente diz? Era lá no chiqueiro, onde tudo era fedido, ou ele se sentiu mais fedorento ainda quando ele chegou perto do pai? Que o pai estava limpinho e abraçou ele. Foi no abraço, minha gente. Foi no abraço que ele se sentiu péssimo. Foi no abraço que ele se arrependeu. Foi no abraço que ele sentiu o verdadeiro amor daquele pai que ele abandonou. E ali ele estava 1000 vezes pior do que o que ele já estava, se sentindo muito pior. Mas 1000 vezes, milhões de vezes melhor. Porque o Senhor amava ele no auge da sua derrota, no auge da sua, como que eu posso dizer? Da sua sujeira.
do seu erro, do seu pecado, o Senhor estava de braços abertos para ele. E o Senhor faz isso com a gente todo dia. Quando nós nos arrependemos, nós temos que correr para os braços do Pai, para o abraço do Pai, para a gente poder entender essa parábola, que o arrependimento ocorre, não é quando eu me arrependo, e que eu não me aproximo de Deus, o meu arrependimento verdadeiro vem quando eu chego perto dEle. Por que tantas pessoas dizem assim, eu me arrependi? Fulano se arrependeu, não foi de coração, porque ela não se aproximou, ela não se viu perto de Deus, ela não sentiu a glória e o amor dEle. Quando ela sente, ela não consegue fugir, e ali o arrependimento vem. E realmente ali aquele menino deu toda a liberdade para aquele Senhor, para o Pai, para Deus transformá-lo. E quando aquele menino o pai poderia falar tudo isso que eu falei, quando ele vê que o pai não falou nada disso, ele começa assim, pai, eu pequei contra ti, pequei contra os céus, eu não mereço ser teu filho, me trata como servo. Vocês observam, se vocês forem ler, parece que o pai não estava escutando nada do que ele estava falando. Vocês observaram isso? Foi o que eu observei. Parece que o pai não estava ouvindo o que ele estava dizendo, não dava importância o que ele dizia. Ele disse assim, pai, eu pequei contra ti, eu quero ser teu servo, não mereço mais ser teu filho. E ele falava. E aí, quando Jesus conta essa parábola, ele sugere, nas entrelinhas, que aquele pai estava esperando o seu filho voltar. Ele sabia que com a hora que aquele filho ia voltar e se arrepender, ia voltar para a casa dele. Então, o pai estava ansioso pela volta dele. Estou esperando. Tipo assim, uma hora meu filho vem, ele vai chegar. Ele não perde a esperança do pai voltar. E aí, quando o filho diz, ele diz assim, estando ali longe do seu pai, o viu. E cheio de compaixão, correu para o seu filho. O pai correu para o filho. Ele foi ao encontro do filho, antes do filho chegar na porta da casa. E alcançou e o beijou. O filho disse, pai, pequei contra o céu, contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse para o servo, depressa, tragam. Sabe como disse assim, me perdoe, me desculpa, eu fiz tudo errado, eu errei. Eu fiz tudo. Ele disse assim, me traz depressa aí, mata um novilho, traz roupa nova, traz calçados novos, traz, ele voltou, ele está aqui, vem. É isso que Deus faz com a gente. Quando o filho começa a dizer assim, Senhor, pai, eu fiz tudo errado. Ele vem murchinho, vem cabisbaixo, ele vem envergonhado. E o pai vê de longe. E ele nem espera o filho chegar. O filho diz assim, pai, eu errei. O pai não escuta, não dá atenção. Traga roupas novas, traga os sapatos. Naturalmente aquele filho foi tomar um belo de um banho maravilhoso, com certeza. Ele estava fedido. Porque não interessa, a palavra de Deus não interessa onde você está, vem como estás. Não interessa onde você está, não interessa onde você quer chegar. O que você quer mudar, com quem você quer viver, com quem você decide viver, com quem você decide caminhar. É isso que importa. É daqui para frente, o que passou já é passado, já foi. A palavra de Deus diz assim, não é sábio dizer que o dia de ontem é melhor do que o de hoje. Foi melhor do que o de hoje, melhor. Quando você está longe de Deus, você valoriza a presença de Deus. Foi isso que aconteceu com o filho. Ele valorizou a presença de Deus. Gente, vocês já pararam, eu já falei isso aqui uma vez, que o nosso cérebro, ele tende a guardar mais o que é ruim do que o que é bom. Eu já falei isso para vocês, que a neurociência fala isso. As lembranças boas, elas se perdem pelo meio do caminho. Por isso que esse ano de 2021, eu resolvi fazer o cofre de bênçãos. Tudo que acontece na minha vida de bom, eu vou lá e anoto, né? Tem uma notinha lá no celular e eu vou lá e anoto. Já tem um monte de coisa. E anteontem eu fui olhar essas bênçãozinhas lá. Vocês acreditam que coisas que aconteceram em março, abril, eu já não lembrava mais. Quando eu li lá a listinha, eu falei assim, meu Deus, como a gente esquece rápido. Coisas boas, coisas bobas, coisas simples, do dia a dia. E aí no final do ano eu quero abrir, quero ler, porque o cérebro esquece. Agora as coisas ruins que nos marcaram, o cérebro não esquece. Então nós precisamos ter essa visão de Deus para a nossa vida. Lembrar de coisas boas, lembrar daquilo que traz esperança. Porque a maior dificuldade para nós, escuta o que eu vou dizer, não é sair de casa. A maior dificuldade não é sair de casa. A maior dificuldade é voltar para casa. Quando a gente quer voltar para casa é muito difícil. Vocês já viram os casais quando se separam? Eu já conversei com várias pessoas que estavam separando. Estavam passando por um processo de divórcio. Um homem já disse isso para mim. Sério, eu queria até voltar, mas vai ficar feio para mim. Vai ficar feio, vai ser difícil eu voltar para casa. Porque foi muita coisa, foi muita ofensa, foi muita, muita difamação, foi muita coisa negativa, foi muita família envolvida.
A maior dificuldade não é sair, é voltar. A maior dificuldade não é morrer, é reviver. Sabe por quê? Por quê? Alguém sabe dizer? Porque nós somos incentivados a crer. Escute isso. Nós somos incentivados a crer que a volta não tem honra. Não é? Eu não vou voltar não, porque vai ficar feio para mim. Eu não vou voltar não, porque as pessoas vão ficar especulando. Eu não vou voltar não, porque eu não vou voltar atrás, eu abri um negócio, nem que eu morra. Mas eu vou continuar meu negócio, porque se eu fechar, todos vão dizer que eu sou um fracassado, que eu não tive sucesso, que nada que eu faço vai dar certo. É isso. Isso é errado. A palavra de Deus não diz isso, a palavra diz assim: reconstrói. Eis que estou à porta e bato, abre a porta para mim, não deixa ela fechar, não tem medo. A palavra de Deus diz assim: eis que estou fazendo coisas novas no deserto. Estou fazendo um caminho novo. Tudo vai ser transformado no deserto, minha gente. Tudo vai ser transformado no deserto. Não tem nada. Sim. No sofrimento. Sim. A palavra diz tudo o contrário do que a gente pensa. Nunca pense que voltar atrás por alguma coisa é desonra. Pelo contrário. Ele diz assim: traz um anel. Não diz? Um versículo, não sei qual é. Traz um anel e bota no dedo dele. Depois de tanta vergonha que ele passou, comendo comida de porcos, cuidando de porcos, o Senhor traz um anel de honra. O Senhor honrou aquele menino. O pai honrou o seu filho. É assim que Deus faz com a gente. Ele nos honra. Então, volte para Jesus. Às vezes assim, volte para Jesus, volte para a igreja, volte para Deus, volte para... Gente, voltar para Jesus não é voltar para a igreja, não. Voltar para Jesus é voltar para Jesus. Eu estou afastado de Jesus. Eu vou voltar para a igreja, que lá na igreja vou cantar aquele louvor bonito, com ídolo, tal, aquele que eu não sei cantar, não sei nada. Não é isso, voltar para Jesus é voltar para Jesus. Jesus, eu estou aqui, me perdoa, Pai, eu errei. Eu quero voltar para Ti. Isso é voltar para Jesus. Não é para a igreja. A igreja, sim, nós temos que estar na igreja, nos congregando. A palavra manda a gente se congregar. Quando aquele menino saiu de casa, ele perdeu tudo. Perdeu sua herança, dinheiro, acabou, roupas velhas, tudo ele perdeu. Tudo. Mas uma coisa ele não perdeu. O que foi? Fé e esperança. O que mais que ele não perdeu, Gardênia? Ele perdeu tudo que ele tinha. Roupa, dinheiro, tudo. Amigos, mulheres, farra, orgia, bebida. Tudo ele perdeu, não tinha nada. Mas uma coisa ele não perdeu. Ele não perdeu o Pai. Nós podemos perder tudo, mas nós não perdemos o nosso Pai, que é Deus. Nunca. Nunca vamos perder o nosso Pai. Jamais. Talvez você tenha perdido a comunhão com a sua família, a comunhão com a igreja, a comunhão com seus filhos, um emprego, um dinheiro, uma oportunidade de sucesso. Talvez você tenha perdido a sua esperança. Talvez você tenha perdido o seu ânimo, a sua motivação. Porque é a esperança que nos dá essa motivação para a gente conseguir, para a gente caminhar, para a gente se levantar, para a gente estudar, para a gente cuidar dos filhos, da família. É a esperança que nos dá, que nos motiva. Se eu perder a esperança e você é uma pessoa desmotivada, você já viu alguma pessoa com depressão esperançosa? Ela pode até dizer: eu tenho esperança que eu vou sair disso. Mas se ela estiver realmente depressiva, doente, ela vai falar isso, porque ela quer que isso entre na cabeça dela. Mas quando ela está no estágio de depressão, ela perde a esperança. Por isso a depressão é uma doença tão desgraçada, porque ela tira a esperança das pessoas. E quando você tira a esperança, você não quer levantar da sua cama. Você não quer sair da sua casa. Você não quer sair do seu casulo. Você quer permanecer ali porque ali você está protegido. Você está protegida das pessoas, você está protegido de indagações, de perguntas, de tudo que você não quer, que é desagradável. Aí você fica presa ali. Porque é mais confortável, ninguém te vê, ninguém te olhar. E aqui eu chamo mais atenção, mais uma vez, para aquilo que eu falei sobre o ponto-chave, o ponto decisivo da parábola, que não é o filho e sim o pai. Porque a porta sempre esteve aberta para aquele filho voltar. Se a porta estava fechada, ele se arrependeu, ele caiu em si, ele viu que Jesus, que Pai, que Deus era a única saída da vida dele. Quando ele chegasse lá naquela porta, a porta estivesse fechada, acabou. Por isso que a palavra diz: buscai a Deus enquanto se pode achar.
Porque vai chegar uma hora que a porta está fechada e aí acabou. E o teu plano de arrependimento pode ser o mais bonito. A oratória melhor do mundo, mas a porta vai estar fechada. Ninguém vai escutar. E com esse filho foi diferente. A porta estava completamente aberta. É possível reconstruir o caminho que se perdeu, meus irmãos. É possível recomeçar. Então só faça o caminho de volta. Errei? Errei. Vou voltar atrás, vou pedir perdão. Não é só com Deus não, é com todo mundo que a gente erra. Peça perdão. Ah, mas eu falei aquilo com a pessoa disse pior comigo. Quem tem que pedir perdão primeiro é ela. Não, tem que pedir perdão primeiro é você. E quando a gente pede perdão, a gente desarma. Então vocês sabem disso. Vai pedir perdão a pessoa, você fica desarma a pessoa. A pessoa perdoa, a pessoa escuta. Então, para finalizar, Deus não te acusa, não joga pedra, não manda você dar meia volta. Deus te recebe de portas abertas quando você erra. Deus te recebe de portas abertas quando você reconhece que Ele é o Senhor e Salvador da sua vida. Quando nós aceitamos Jesus, alguma pessoa aqui aceitou Jesus, dizendo assim, eu estou aceitando Jesus, eu estou muito feliz, eu estou muito alegre, porque eu estou aceitando Jesus. Ou a gente aceitou Jesus com aquele medinho, daqui para frente, como vai ser minha vida? Daqui para frente, eu vou ser crente, e as minhas amizades, e na minha casa, e o meu marido, e os meus filhos, e os meus irmãos. Se esse filho pródigo tivesse pensado dessa forma, quando ele voltou para a casa do pai, ele não teria sido perdoado, ele não teria vida eterna. Se ele tivesse pensado só no irmão, que ele sabia que ia ser rejeitado pelo irmão, no amigo, no vizinho, no marido, na mulher, no cachorro, no vira-lata, não sei o quê, no papagaio, nos amigos, no emprego, no pastor, se ele tivesse pensado, ele tinha voltado? Não. Ele não tinha voltado. Porque nós precisamos colocar as nossas preocupações não nas outras pessoas. Nós temos que nos preocupar sim com as outras pessoas. Mas o centro das nossas preocupações tem que ser Deus. Tem que ser Jesus. Eu estou preocupada com Jesus. Como é que Jesus vai estar me recebendo? Ele vai me receber de braços abertos. Ele vai me perdoar. Eu quero voltar para Jesus. Não é para o meu irmão. Não é para o meu pai biológico, terreno. Não. Eu quero voltar para Jesus. Eu quero saber como Jesus vai me receber. E eu tenho uma certeza de que Ele vai estar de portas abertas para mim. Que aquela porta nunca se fechou. E ponto. É isso que a gente tem que pensar quando a gente quer Jesus. Quando a gente quer aceitar Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas. É quando a gente cai na real e entende que Deus está com as portas abertas. Porque se Ele fechar a porta, a minha vida vai ser uma lástima. A minha vida vai ser infundada. Nada. Agora, tudo que você precisa é se arrepender dos seus pecados. E para encerrar, aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos e pensamos de acordo com o seu poder que atua em nós. O Senhor pode fazer muito mais do que tudo aquilo que nós pensamos, sonhamos, almejamos, queremos, se nós nos arrependemos de coração, se nós voltarmos para Ele. Como aquele filho pródigo voltou e o pai estava lá de braços abertos para recebê-lo. Amém? Espero que todos tenham entendido essa mensagem, porque foi uma das mensagens que mais Deus falou no meu coração. Todas Deus fala, lógico, mas tem aquelas que Deus realmente nos coloca no nosso lugar, sabe? De pecador, de pequeno, de medíocre, mas que mesmo assim Ele nos ama, nos recebe de braços abertos, com festa, com sandálias novas, com roupas novas, com anel de honra. Só Deus. Ninguém mais faz isso por nós, meu irmão e minha irmã. Só Deus, só Jesus faz isso. Vamos ficar de pé, vamos orar para encerrar. Amém, glória a Deus.